Oi, pessoas lindas, outras não tão lindas do meu coração. Hoje nós vamos começar um novo capítulo chamado de A Teoria Crítica, que é uma corrente da filosofia, certo? Vamos iniciar hoje, semana que vem a gente conclui o assunto aula expositiva, tá ok? Eu perguntei para algumas pessoas da turma, mas eu quero que vocês me enviem se vocês estão conseguindo entender dessa maneira, né? Só com minha voz e os slides. Até agora, as pessoas que eu falei disseram que tá ok, que estão conseguindo entender dessa forma. Mas se alguém não estiver, né, pode me enviar uma mensagem ou um e-mail, tá ok? Vamos lá. Então, para começar a falar sobre a teoria crítica, primeiro a gente tem que entender como toda essa questão, como que vai surgir esse termo teoria crítica, certo? Para isso a gente precisa entender sobre a nossa sociedade contemporânea. O que acontece? E também sobre essa relação de bárbaro e indivíduo, o bárbaro, né? O que é o bárbaro? Quando a gente fala assim, aquela população bárbara, né? Quer dizer, nós não falamos mais isso, né? Nós não falamos mais isso, mas durante a história, durante toda a história, então muitas pessoas, muitos grupos utilizaram esse termo para poder falar sobre populações grosseiras, não civilizadas, né? Por exemplo, pessoas que eram com culturas diferentes e eles não compreendiam a diversidade cultural, e aí chamavam esses povos de bárbaros, certo? Então, pessoas não civilizadas, grosseiras, e principalmente o bárbaro estava ligado à não utilização da razão. Então, o bárbaro é aquele que não usa a razão. E o que foi que aconteceu? Durante o iluminismo, né? Alguns vocês já estudaram no 7º ano, o iluminismo, depois professora de história. Então, durante o iluminismo, os seus pensadores, os intelectuais, eles acreditavam que com o desenvolvimento econômico, com os avanços tecnológicos e científicos, a sociedade também ia evoluir, né? Então, pensem bem, aqueles intelectuais, né, iluministas, eles acreditavam que vai ter um desenvolvimento econômico, né? Vão ter várias inovações tecnológicas, descobrir várias inovações, vai ter um avanço na ciência, e aí a sociedade vai evoluir, a sociedade vai melhorar a condição de vida das pessoas, as pessoas vão ter uma condição de vida melhor, certo? Por exemplo, vai ocorrer depois disso, né, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é um marco do desenvolvimento tecnológico e científico, né? E aí esses pensadores acreditavam que toda essa evolução iria melhorar a condição de vida das pessoas. Só que o que acontece com a Revolução Industrial? Lembrem aí, vocês já estudaram a Revolução Industrial, né, da situação do trabalhador. Como era a situação do trabalhador nesse período? Então era um trabalho precário, bastante precário, né? Altas jornadas de trabalho, ganhavam pouco, crianças trabalhando, mulheres trabalhando ganhando menos que os homens, não tinham direitos trabalhistas. Então, na verdade, a Revolução Industrial, nesse quesito, né, de melhoria de condição de vida, na verdade, muito pelo contrário, vai aumentar mais ainda a desigualdade social, certo? No século XX, já na virada do século, o que vai acontecer? 2 grandes guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Pós Segunda Guerra Mundial, ainda surgiram, né, regimes totalitários na Europa. O nazismo na Alemanha, o fascismo na França e o stalinismo na Rússia. Então, é neste contexto, certo, que na escola de Frankfurt, lá na Alemanha, alguns filósofos vão criar a teoria crítica. Porque eles vão pensar assim, né? Então antes, né, como tá aqui, né, a barbaridade, certo? A barbaridade é não utilizar a razão. Mas não vieram os pensadores iluministas? Então as pessoas não estavam, né, investindo na ciência, na tecnologia. Não era para todo mundo estar utilizando a razão? Então, será que nós ainda somos pessoas irracionais e bárbaras, né? E aí vem a questão levantada, né, por alguns filósofos da escola de Frankfurt, como, por exemplo, Adorno e Horkheimer, que vão levantar a seguinte questão. Será
Se as ações que aparentemente, né, aparentemente irracionais não eram resultado da própria razão humana, porque acreditava-se que quando, por exemplo, o canibalismo, isso é algo irracional, isso é povos bárbaros que fazem isso, certo? E aí achavam que com a civilização, né, com a ciência, as pessoas iriam mudar. Mas o que os pensadores iluministas não, né, não viram, mas o que aconteceu na história foi justamente o contrário. Né? Pensem aí no nazismo, certo? Pessoas sendo assassinadas por sua religião, por sua cor, por sua nacionalidade. Então, assim, várias barbaridades ocorreram, né, se for pensar assim, nessa questão. E isso quer dizer que essas ações, elas aparentemente são irracionais, mas será que essas ações não são resultado da própria razão humana? Então, né, com essa questão, esses pensadores eles vão refletir, né, sobre a razão. O que é razão? E aí nós temos dois tipos de razão. A razão instrumental e a razão reflexiva, certo? Adorno e Horkheim, eles vão acreditar, né? Eles dois são filósofos influenciados pelo marxismo, certo? Nós estudamos Marx nas últimas aulas, né? Então são filósofos influenciados por essa teoria marxista, por isso que eles também vão criticar a sociedade capitalista, e eles vão afirmar que, né, com o sistema econômico capitalista, o que vai acontecer? As pessoas vão utilizar mais a razão instrumental. E o que é uma razão instrumental? Pense assim, o que é um instrumento? Por exemplo, eu estou falando, né? Olha, eu estou falando com vocês, eu nem estou aparecendo para vocês, né? Estou aqui, mas eu não estou aparecendo, só minha voz. Então, minha voz é um instrumento, né, para vocês entenderem o que eu estou falando. Minha voz é um instrumento para explicar esse assunto para vocês. Eu estou utilizando minha voz como um instrumento para explicar esse assunto, certo? Então, a razão instrumental, é uma razão que vai deixar de refletir sobre fins e valores humanos. Então, a razão instrumental não leva em consideração os valores humanos, a ética, certo? O que a razão instrumental vai levar em conta? Na verdade, a razão instrumental é um instrumento para atingir determinados objetivos. Então, qual o meu objetivo? Eu utilizo a minha razão instrumental para atingir meu objetivo, para chegar a uma finalidade. Porque minha razão é um instrumento. Ela não é uma razão reflexiva. Porque se a razão reflexiva, ela leva em consideração valores humanos, leva em consideração a ética, certo? Então, para Adorno e Horkheim, né, o sistema capitalista, ela influencia no nosso tipo de pensamento, certo? Porque as pessoas vão levar em consideração só aquele objetivo, né? Eu quero ficar rica, eu quero ser a melhor médica do mundo, melhor, né? Então, é um objetivo, e aí eu vou agir com a minha razão instrumental. Nem que para isso eu precise passar a perna nos meus amigos, né? Mas o importante é chegar ao meu objetivo. Então, a razão é utilizada como instrumento e não reflexiva, não uma razão reflexiva, né? E tá aí a crítica desses dois pensadores, certo? Na próxima aula nós vamos falar sobre indústria cultural. E aí antes, né, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre a indústria cultural, que é um conceito, né, criado por Adorno e Horkheim, da Escola de Frankfurt. Façam essa pesquisa, escrevam no caderno, não precisa me mandar foto, colocar no fórum. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo essas atividades. Quando a gente voltar, eu vou olhar tudinho no caderno de vocês, certo? Mas vocês não precisam me mandar, só precisa me mandar quando eu falar assim, ó, gente, é avaliativo. Então, mande, certo? Qualquer dúvida, manda e-mail, porque tem gente mandando mensagem pra mim de madrugada, final de semana, feriado, e eu não trabalho de madrugada, não trabalho feriado, certo? Então, mande, eu prefiro e-mail, porque aí, no meu horário de trabalho, eu olho lá e respondo vocês, tá ok?
Então, beijos e até a próxima.